que é coriam Deo? É uma expressão, então, usada, uma expressão em latim, usada, então, pelos teólogos. Ela foi cunhada ou ela foi inventada lá no século XVI, ali na época da Reforma Protestante. E nós estamos falando de Lutero. E ela significa, então, perante ou diante de Deus. Coriam Deo significa diante de Deus ou na presença de Deus. Na Igreja Católica medieval, ou seja, a Igreja Antiga, a Igreja Católica, logo que surgiu, era muito comum a ideia de dividir a vida sagrada ou a vida espiritual da vida profana. Havia uma divisão, inclusive o carnaval é a maior prova disso, né? Carnaval é a festa da carne. Então, aí quarta-feira é de cinzas. Aí vamos agora nos purificar. Primeiro a gente se lameia, primeiro a gente peca e agora. Então, até hoje, essa cultura de dividir as coisas era muito comum e ainda continua muito forte. Mas é uma distorção. Isso não é verdade, não dá para dividir, não dá para ser como agora, no domingo, você está aqui na igreja, você é santo, você é santa. Eu olho para você, praticamente estou enxergando uma auréola de anjinho, só falta ver a asinha, aí é todo mundo anjinho aqui, mas quando chega na segunda-feira em casa, aí a coisa vai. Então, essa visão é uma visão equivocada, não dá para dividir. Por que que não dá para dividir? Porque eu sou eu. Esse pastor que está falando com vocês, ele é assim aqui, pergunte para João Marcos, eu sou assim em casa. Talvez fale menos, porque ninguém me suporta falando tanto. Mas eu sou, ou eu sou estressado aqui, eu sou estressado em casa. Eu sou brincalhão aqui, eu sou em casa. Do jeito que eu sou aqui, eu sou em casa. Não dá para ser duas. Eu aqui tento falar menos, quem sabe me reduzir, porque como eu disse, né, João já fala pouco, Gildo não fala muito. Cada um tem sua atividade. Mas quem convive comigo, Abraão, quem trabalha comigo, sabe que eu sou desse jeito. Não há dois pastores, não há duas pessoas. Eu sou esse cara aqui. Goste você ou goste você. Só tem dois jeitos. Vai que eu tenho que gostar de mim, porque nós vamos morar junto eternamente, amém? Então a gente vai se suportando um ao outro. Então essa visão de separação não existe, tá? Então o assunto do dia hoje é em cima da vida diante de Deus. O nosso assunto hoje é vida com Cristo, nessa linha aqui. Então eu quero que você prepare seu coração. Eu quero agradecer a sua presença, a você que está nos assistindo, a Isabela Santana que está aqui com a gente. Deus abençoe, minha filha. Venha mais vezes. Essa é a casa do Pai. Sinta-se bem. Os demais já são de casa. Então você que está assistindo essa transmissão, que você possa compreender o que é ter a vida diante de Deus. Então, pegando essa linha de raciocínio, nós vamos então trabalhar nessa conduta. A existência humana, ela é vivida diante de Deus, tá certo, irmãos? Na presença de Deus. Lutero, o reformador lá do século XVI, e também Calvino concordava com essa reforma. Lutero, Alemanha, Calvino, já Suíça, em alguns outros lugares, como Zwinglio, em outras partes, né? Também tinha essa mesma afirmação. Eles diziam que tudo que nós fazemos, e Calvino usa uma expressão, todas as dimensões da vida dos seres humanos têm um negócio com Deus. Não dá para a gente fazer nada nessa vida que não tenha Deus no meio. Deus sempre está nos observando, Ele está sempre presente. Pastor, e quando eu estou fazendo coisa errada, Deus está onde? Lá te observando. Eu tenho a sensação, isso é comigo, que Ele está com uma prancheta e uma caneta olhando, bonitinho, hein, seu Marcos? Vou lhe cobrar naquele grande dia. Eu olho para si de misericórdia. Senhor, apaga aí, eu vou me corrigir. Eu tenho a impressão, então, Calvino e Lutero, os reformadores, e esse deve ser também o nosso pensamento, que nós devemos viver a vida inteira na presença de Deus, uma vida integral. Não dá para ser dois sujeitos, a menos que você tenha aí um problema psicológico, que você tenha vamos dizer assim, uma dissipação de caráter. Ora você é uma pessoa, ora você é outra. Mas aí você procura um psicólogo, psiquiatra. Nós somos integral. Você é mãe aqui, em qualquer lugar. Claro que o nosso comportamento precisa ser adequado a cada lugar. Mas eu estou falando na essência.
Então, eu aqui tenho que colocar a calça, mas se eu estou na piscina, eu não vou de calça e sapato. Eu vou usar, quem sabe, uma bermuda. Então, o lugar vai te moldar a roupa e a forma de você agir. Mas a essência, o que você pensa, como você fala, é a mesma coisa. Tá certo? Então, viver uma vida integral é entender que absolutamente tudo que nós estamos fazendo com Deus olhando, com Deus no controle. Aliás, é um grande jargão que a gente usa, né? Deus está no controle. E Deus está no controle mesmo. Paulo vai escrever na sua primeira carta de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então, nós que conhecemos a palavra, precisamos ter isso em mente. Tudo que eu faço, no trânsito, eu dirijo para Deus. Eu como para Deus. Eu vivo para Deus. Paulo vai dizer isso, não vivo mais eu, mas eu vivo, quem vive em mim agora é Cristo. Então nós temos que ter essa consciência. Corel Deo vai dar a nítida impressão de que tudo que nós fazemos para Deus. Seja para agradar ou seja para desagradar. Porque nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Deus está em todo tempo olhando, nos observando. Colossenses 3,17. E tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, seja comendo, seja fazendo, seja qualquer coisa, você vai fazer isso para Deus. Mas existem pessoas que ainda não conhecem esse Deus verdadeiro. Não conhecem, então eles vivem uma vida dissoluta. Eles vivem achando que vivem por si só. Eles resolvem seus problemas pela sua inteligência, eles pagam suas contas com o seu dinheiro, eles ganham o seu dinheiro pela força do braço. Eles dizem, olha, eu me esforcei, eu fiz uma faculdade, eu fiz um doutorado, eu fiz um mestrado, eu fiz um concurso público e eu mando em mim. Inclusive essa cultura do eu é tão grande que ontem nós tivemos aí o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas as mulheres, já fiz isso pelo Zap, estou fazendo aqui publicamente. Uma grande vitória das mulheres, esse dia, esse reconhecimento pela luta, tanta discriminação, tanta perseguição, e as mulheres conseguiram hoje na sociedade ter um reconhecimento. Então, parabéns às mulheres. Mas algumas ultrapassam esse limite e dizem, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Já é o eu sendo aí extrapolado na forma de pensar. Bom, nós que conhecemos Deus, entendemos que tudo que nós fazemos para Ele, fazemos para a glória do Senhor, ou, em alguns casos, nós fazemos desagradando Ele. Viver na presença de Deus é o nosso grande desafio. É fácil viver na presença do Senhor? É fácil fazer aquilo que agrada ao Senhor? Não é, irmãos, é um grande desafio. Aquele que diz assim, olha, ser crente é fácil. Primeiro que não é crente, ou não tem nem noção do que está dizendo. Porque, irmãos, a gente não pode sonegar imposto de renda. A gente não... Quando a menina aqui do caixa, do mercado, da lojinha, te dá uns 50 reais a mais, você não pode se alegrar. Você tem que devolver. Dizer, minha amiga, ó, você errou o troco. Mas se é outro... Tem gente, eu brinco com isso, mas é uma coisa séria. Tem gente que acha dinheiro no chão e diz, glória a Deus. Ó, Deus me deu dinheiro. Pô, irmão. A árvore não dá dinheiro, o chão não produz dinheiro, esse dinheiro era de alguém. Alguém está chorando, alguém está orando, alguém vai deixar de comprar ou fazer qualquer coisa porque perdeu dinheiro. E a gente tem uma má compreensão disso. Então nós devemos viver na presença do Senhor. Quando você acha um dinheiro no chão, pastor, você acha que eu devo fazer o quê? Bom, você tem que lembrar da lição que você aprendeu da sua mãe. O que sua mãe dizia? É teu? Não, então não é teu. Simples assim. Você consegue deixar 50 reais no chão? Consegue, Wolfram? Eita, misericórdia, 50 reais. É o desafio. É o desafio. E assim as propostas que nós recebemos, os convites, as falsas oportunidades que nós temos. Então, Corel Deo, viver na presença de Deus é o nosso grande desafio. Nós fomos, irmãos, libertos do pecado para viver uma nova vida em Cristo. O que a Bíblia diz? As coisas velhas já se passaram. Novas coisas se fizeram e agora eu sou uma nova criatura. E agora
a santificação, ou seja, viver na presença do Senhor, é aquilo que eu devo fazer. Então nós vamos trabalhar o texto. Daqui a pouquinho nós vamos... Queria já que você deixasse sua Bíblia aberta lá no Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Então, nosso tema é vida com Cristo, ou viver na presença com Cristo. Viver na presença de Deus. Abra sua Bíblia e nós vamos ter que... Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Afinal de contas, como é que eu vivo na presença do Senhor? Primeiro nós temos que retroceder um pouquinho e nós temos que estabelecer ou tentar, pelo menos, significar o que significa vida. Viver na presença do Senhor. Primeiro eu preciso saber o que é vida. E essa é Colossenses capítulo 3, de 1 a 10. Deixa a sua Bíblia aberta, separadinha aí. E eu quero então fazer uma pergunta muito difícil que ao longo dos séculos, os grandes estudiosos, cientistas, artistas, pessoas comum não conseguem, quem sabe, resolver. Mas nós que conhecemos a palavra, vamos responder em uma fração de segundo. Olha que coisa interessante. Os grandes homens, a ciência, os grandes filósofos têm dificuldade de responder a essa pergunta. E essa pergunta é: o que é a vida? Aqui nesse gráfico mostra, claro que você de casa talvez... Está conseguindo ver em casa, João? As pessoas em casa conseguem ver? Não. Mas aqui na nossa tela tem um gráfico de um bebê, talvez alguns meses, já 8 meses, um aninho andando, se tornando adulto, ganhando dinheiro, começando as dores. Eu estou nessa fase aqui, ó, daquele que está doendo as costas ali. Depois já tem um apoio de uma bengala, aí com a bengala um pouco mais encurvada, já chego lá. Aí dificuldade de locomoção, aí não há cama, e aí finalmente o cemitério. Será que a vida é isso mesmo? Será que então, do ponto de vista orgânico, é isso mesmo, irmãos? Eu sempre digo que nós começamos a morrer quando? Quando nascemos. Veio ao mundo, ou pela cesárea, ou saiu pelo canal pélvico, começou a morrer. Ali é como se a ampulheta, né, a areiazinha começa a cair. Ali você começou a morrer. O que é a vida? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida. E eu queria fazer essa pergunta, sabe para quem? Pegar aqui. Cláudia Souza, com Z. O que é a vida, Cláudia? Defina a vida para mim, com as suas palavras, rapidinho, que vem à sua cabeça. O que é a vida? Hã? Uma chance, ó, coisa boa. Isabel, está chegando hoje aqui, Isabel. O que é vida para você? Como é? Experiência, chance, experiência. E aqui nós poderíamos ficar o dia todo definindo. Repito, há pessoas que não conseguem definir. Bom, é claro que a literatura, é claro que a gente consegue ter uma noção. Por exemplo, do latim, vita, do latim, é vida. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Bom, o que é vida? É quando eu nasci e quando eu morrer. Isso aqui, esse trajeto, esse percurso, essa linha temporal, nós podemos classificar como vida. Beleza. Mas eu estou falando do ponto de vista da estrutura. Mas eu não estou falando disso, não. A pergunta aqui é um pouco mais profunda. Ela parece ser simples, o que é a vida? Né? Mas eu estou querendo uma resposta um pouco mais. Por extensão, a vida e é o tempo de existência do funcionamento de alguma coisa. Bom, um carro tem um tempo de vida. Um instrumento tem um tempo de vida. Tudo tem um tempo de vida. Ou seja, quando o fabricante fez... Aliás, eu noto, inclusive, que as coisas de um tempo para cá, parece que a validade tem diminuído. Lembra dos carros antigamente? Se você bater... Antigamente, vamos pensar no Jeep. Um Jeep. Se você batesse com um Jeep, quem morria era porque os órgãos eram... O Jeep não amassava, era muito ferro. Hoje o carro se deforma todo. Existe todo um estudo. Mas eu vejo nas coisas muito de plástico. As coisas duram pouco. Hoje eu estava falando sobre um café cuja marca não vou falar. Começa com M e termina com Tá. Não ganhou, né? E eu dizendo que eu tenho a impressão, e conversando com alguns amigos, chegamos à conclusão de que esse café
cuja marca era uma marca, inclusive tem um selo de exportação, ele começou a ficar fraco. O gosto começou. Antes eu colocava 3 colheres, agora fiquei fraco. Tipo, eu errei a minha própria medida. Eu que já ensinei a fazer café a tanta gente, e agora eu estou errando eu mesmo. Aí um belo dia, não, agora eu vou com calma, ó, eu não vou fazer no piloto automático. Calma. Coloquei água na garrafa térmica, devolvi a água da garrafa para a caneca. Agora é a água certa, 3 colheres certa. Agora ficou fraco. Ou seja, eu tenho a impressão que. Aí hoje eu tomei um café de Glade, cadê Glade? Tomei um café, não foi Glade? Na hora eu disse, esse café é diferente. É da marca Pip? Ela disse, é. Digo, não, então é extra forte. E ela confirmou. Ou seja, a gente não tomava extra forte porque ninguém aguentava tomar. Aquilo era uma tinta que manchava pulmão. Não é assim que é a expressão que ele usa? É do dente ficar. Mas agora o extra forte ficou normal. Ou seja, as coisas estão se abreviando. Então até o café tem uma data de validade menor. A palavra então vida tem um conceito bastante amplo e, como eu disse, cada pessoa, cada cultura, cada escola de pensamento vai definir a palavra vida diferente. Nós temos inclusive algumas expressões. Vida boa pode ser uma vida ociosa ou sem trabalho, ou pode ser bastante proveitosa. Por exemplo, eu estava de férias e eu confesso aos irmãos que sempre que eu saio de férias, a primeira semana é quase que perdida, porque eu tô na praia, eu tô sentindo o vento, a brisa, eu tô comendo peixe, mas a minha cabeça está aqui dentro. É quase que é como se aquilo não tivesse gosto. Eu tô lá, mas a minha cabeça está aqui. Vamos pagar as contas, campo missionário. E aí leva alguns dias para mim tirar o cabo e desconectar, perder o sinal. Pronto, agora. Então, vida boa para alguns é estar na praia. Vida boa, quem sabe não ir para o trabalho. Vida boa é uma expressão, isso é uma vida boa. Nós também temos a expressão vida social. As relações ou as interações entre vida social. Tem pessoas que não têm vida social. Quem é a pessoa que não tem vida social? A pessoa que não sai, que não, né? Vida orgânica, o conjunto de funções. A expressão vida de cão. Rapaz, fulano vive uma vida de cão. Como é essa pessoa? Já pensou como é que é uma vida de cão? Sempre amarrado na corrente pro lado de fora. Às vezes toma chuva, às vezes não tem comida, às vezes o dono não vai ver. Uma vida de cão. Então são expressões que a gente usa no nosso dia a dia. Vida pública, né? O exercício de qualquer cargo, função. O pastor tem vida pública. Então eu não posso ir no mercado de qualquer jeito, né? Com sujo de tinta. Por quê? Porque as pessoas olham e têm uma visão. Vida pública é aquela pessoa que está na internet, aquela pessoa que emite opinião. Nós conhecemos bem a expressão vida eterna, que é a promessa de Deus para os que creem, uma vida espiritual ou uma vida depois da morte. Então são termos que a gente usa. Aqui na Bahia tem a expressão vá toda a vida. Onde é que é tal lugar? Pega aqui, ó, e vá toda a vida. Então, quer dizer, eu vou até morrer? Se for literal, eu vou caminhar sem parar até morrer. Mas a gente sabe que vai reto. Então, a gente usa essa expressão. Mas voltamos ao problema. O que é a vida? Noélia, o que é a vida? Defina para mim o que é vida. Veja, já estamos chegando lá. Mas é uma experiência, não é? Não é uma nova chance? Também é. Ou seja, irmãos, qualquer resposta que você der, ela pode estar certa. Mas existem pessoas inclusive famosas. Eu quero mostrar aqui um programa. João, prepara lá o vídeo, por favor. Eu não sei, eu esqueci, tem um nome desse. Apaga as luzes aqui pra gente dar uma olhadinha. Eu separei dois trechos de vídeo. Eu tenho que sair da frente? Então vamos lá. Veja essas duas personalidades que vão falar aqui. Agora apaga as luzes aí também. Isso. O que é a vida? Uma pergunta muito simples. Clóvis, o que é a vida? Fábio Porchat. Fala. O que é a vida? A vida
é uma condição de energia que busca mais energia. Potência em busca de potência. A vida é triste. A vida é tentar sobreviver o máximo que você puder. Eu acho que isso que é a vida. Clóvis, o que é a vida? Intervalo de tempo em que uma energia dura com alguma consciência que acredita ser alguma coisa. Fábio Porchat, o que é a vida? É isso. A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. Clóvis, o que é a vida? Essa pausa é Tchekhov, né? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. Fábio Porchat, o que é a vida? Eu não sei. Quando a coisa começa a ficar metafísica, eu paro de falar sobre o assunto. Eu quero terminar com você me dando uma resposta que você queira dar. Clóvis, o que é a vida? Um dos maiores filósofos da atualidade. Primeiro, falou coisa com coisa, com todo respeito a Clóvis. Essa pergunta é muito profunda, irmãos. O que é a vida? Porchat é um dos maiores humoristas da atualidade. Um humorista diz que a vida é triste. Como pode? Nós não vemos tristeza, ainda que passamos períodos de tristeza. Para nós, a vida é sempre uma chance, né, Cláudio? É sempre uma grande oportunidade. É uma experiência. Viver é muito bom. A vida é muito boa. A vida, como disse Noélia, só faz sentido. E a vida, para nós, é Cristo. Se você perguntar para qualquer crente, ele vai dizer isso. Se apertasse mais 3 vezes, Cláudia, ela no final ela dizia, a vida é Jesus. Se perguntasse para Isabela, ela dizia, olha, a vida é porque nós conhecemos. Mas o mundo lá fora não conhece o que é a vida. Tiago, no capítulo 4, verso 14, vai dizer, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? E ele diz, Tiago, o irmão de Jesus, vai definir. A vida de vocês é um vapor que aparece por um pouco e depois desfalece. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso e aquilo. Ou seja, Tiago está dizendo, a nossa vida está na mão do Senhor. A nossa vida é muito curta. A nossa vida é como um vapor, uma neblina. Ele vai definir dessa maneira. O que João, lá no capítulo 14, verso 6, vai dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você poderia dizer o que é a vida? A vida é Jesus. Porque Jesus é o único que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a própria vida. Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ainda João, no capítulo 11, de 25 a 26, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não é apenas a vida inicial, a vida lá em Gênesis, que Deus soprou um fôlego de vida que entrou na humanidade. Deus não é só a vida que começou, Deus não é só o início da nossa vida, mas Ele também é a ressurreição e o início de uma vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá. Vocês creem nisso? E é isso que eu quero, então, trabalhar nessa manhã. Vida. Agora que nós já sabemos o que é vida,
E agora que nós vimos que o mundo lá fora não tem a mínima noção do que é vida, nem a vida secular e muito menos a vida espiritual. Eles não sabem. Mas nós, nessa manhã, queremos sair daqui com essa visão do Corondel, vida na presença do Senhor. Não há vida sem o Senhor, porque foi Ele que deu. A ciência começa a se debater dizendo o que é vida. Muita gente, até hoje, tem um grande vazio e diz o que é vida, o que eu faço na vida, qual é o sentido da vida. Tem gente que o coração bate, os rins funcionam, ele anda, ele come, ele vive, ele trabalha, mas ele vive uma vida tão vazia. E muitos chegam a tirar a sua própria vida. Por quê? Porque não entende o que é a vida e qual é o sentido da vida. Grandes pensadores falharam, como vocês viram aqui, em responder uma pergunta que para nós é tão óbvio. O que é vida? Vida é Deus. Vida é viver para Deus. Viver sem Deus é uma vida de agonia. E essa vida sem Jesus, ela tem um tempo que acaba. Isso acontece, irmãos, que essa vida que nós vivemos, a vida orgânica, ela está fadada a acabar. O fabricante na indústria define um tempo de vida e nosso corpo tem um fim. Nós iremos falecer, irmãos. Mas aqueles que conhecem a Deus, têm uma vida aqui na presença do Senhor, vai ter uma vida lá na presença do Senhor. Quem não tem uma vida aqui na presença do Senhor, eu lamento, não é eu que estou falando isso, mas não vai poder ter uma vida na presença do Senhor. O que é a vida? A vida é servir o Senhor. A vida é servir o próximo. A vida é alegrar o meu Senhor. A NASA, ela vai definir, a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, ela vai definir vida como um sistema químico autossustentável capaz de evolução. Esse é um pensamento de Darwin, um evolucionista. Ela é o pai da teoria da evolução. Então, para a NASA, quando a NASA faz estudo em outros planetas, em outros sistemas solares, ou quem sabe até fora do nosso sistema solar, ele define vida. Vida é alguma química, alguma coisa que tem vida autossustentável e é capaz de evoluir. Então ele diz, vamos encontrar vida. Mas a nossa questão aqui não é ser vivo. Eu não estou perguntando o que é um ser vivo, porque aí fica mais fácil. Por exemplo, um passarinho é um ser vivo. Amém, irmãos? E uma pedra, está viva ou não? Uma rocha, está viva? Você acha que uma rocha é viva? E uma florzinha, está viva? Então qualquer criança sabe que uma pedra, essa não tem vida, mas uma flor tem vida. E a NASA se baseia, então, nisso. Ela diz, olha, uma florzinha, ela vai crescer, enfim, então é um ser vivo. A nossa questão não é definir o que tem vida e o que não tem vida. É falar da nossa vida. E a nossa vida na presença do Senhor. É disso que nós estamos falando. Há muitos, como eu disse, filósofos, cientistas e até cantores. Eu até fiz uma menção há um tempo atrás, quero refazer. Vocês lembram de um artista chamado Gonzaguinha? Em 1982, ele gravou o álbum Caminhos do Coração. E ele tem uma música que, na verdade, é quase que um enigma. Chama-se O Que É o Que É. Vocês lembram dessa música? Pronto. O que é a vida, ele diz? É a batida de um coração? É uma doce ilusão? Mas o que é a vida? Ela é maravilhosa? Ela é sofrimento? Ela é alegria? Ou ela é lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não dá nenhum segundo. Há quem fale que é um divino ministério profundo, é um sopro do Criador numa atitude de repleto amor. É um poema. E ele está como alguém no escuro tateando, tentando achar a resposta. E ele não encontra nele e ele pergunta, o que é, meu irmão? Há quem diga que é isso, há quem diga que é aquilo. Nós, irmãos, não estamos no escuro. Olha que coisa boa, olha que privilégio quem lê a Bíblia, quem confia na palavra de Deus. Nós sabemos que hoje estamos vivos com essa vida material e que viveremos para sempre
nós conhecemos o Criador. A maioria das pessoas não consegue ter isso. É muito comum também ouvir uma expressão quando um apaixonado, os namorados, né? Cadê os namorados aqui? Cadê os apaixonados? Levante a mão, os namorados, os apaixonados. Tem nenhum aqui, gente, pelo amor de Deus. Levante a mão, gente. Vai, Big. Abraão, você é apaixonado? Misericórdia. Em casa teremos conversa com as esposas, viu? Os namorados, os apaixonados dizem assim: você é minha vida. Quem já falou para a esposa: você é minha vida? Você é minha vida. Já o cantor Lázaro diz: a minha vida é do mestre. Ah? Então nós brincamos com a filosofia, com a música, com a poesia. As pessoas dizem: você é a minha vida, porque aquela pessoa agora passou a fazer sentido na vida dele. A vida daquele que antes não era apaixonado e que agora encontrou o amor da sua vida, ele diz: você é minha vida, você é a minha própria vida, você não pode me deixar, porque sem você eu não sei viver. Já ouviu essas expressões? Expressão apaixonada? Sempre funciona, né, irmão? Quando a gente fala assim, as pessoas gostam, né? Mesmo sabendo que não é bem assim, eu também gosto de ouvir. Olha, né, quando o Gilza faz um cafuné e diz: olha, você é amor da minha vida. Eu fico todo. Não posso viver sem você. Não é bem assim. Mas a gente fica alegre. A gente fica alegre. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? O que é a nossa vida? Bom, o ser humano, se não serve a Deus, não serve para viver. Essa é a expressão. Eu vou repetir de novo, presta atenção. Se você não vive para Deus, você não serve para viver. Você é como uma plantinha que hoje vive, está linda, murcha e morre. Você é como uma pedra que rola e que ora é usada para construção civil, ora é usada para aterro, ora fica lá inutilmente. A nossa vida, a nossa vida, ela precisa ter a expressão do Corel Deo, na presença de Deus. Senão não vale a pena viver. Não vale a pena viver. Então, agora sim, vamos ler o texto. Você já está com a sua Bíblia aqui aberta. Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 11, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Olha o verso 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão ou as paixões, os desejos mal, a ganância, que é a própria idolatria. Verso 6. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora que vocês morreram, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam um para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Verso 10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E o último versículo: nessa nova vida, por quê? Porque vocês estão mortos. Ele começa dizendo: vocês estão mortos. Nessa nova vida já não há diferença entre gregos, judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros, cita, escravos, livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Voltamos então à visão de que Lutero e até mesmo Calvino afirmaram: nós somos um ser inteiro e tudo que fazemos na presença do Senhor, seja para agradar o Senhor, seja para desagradar o Senhor. Eu tenho a impressão que quando nós fazemos uma coisa boa,
seja missão, seja uma doação, seja uma boa ação, a gente tem a tendência de tirar foto, publicar, e a gente, em outras palavras, quer dizer, Senhor, anotou aí? Viu como que eu fiz belegueza? Ó, o senhor gostou? Mas quando a gente faz uma coisa errada, a gente não quer fazer isso. Veja uma criança, 2 anos, 1 aninho, 2 aninhos, quando ela faz alguma coisa que te agrada e você elogia, olha que coisa linda, como é que você é inteligente. Ela não consegue guardar, disfarçar a emoção. Ela se alegra, ela sorri e ela gosta desse elogio. Assim somos nós. Agora não há diferença. Todos nós fazemos tudo para Ele, seja para a alegria do Senhor, seja para a tristeza do Senhor. Então eu quero trabalhar esse conceito com os irmãos. Cristo é a verdadeira vida. O resto, irmãos, o resto não é vida. O resto é apenas alguém que está cumprindo uma linha do tempo. Verso 1, ele começa dizendo, portanto, se já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. E aqui é interessante porque Paulo ele faz uma afirmação. Ele diz, procure as coisas que são do alto e não das coisas da terra. O que Paulo está dizendo, eu não quero que vocês entendam mal. As coisas do alto é onde Deus está vivendo, onde o próprio Jesus está assentado à direita de Deus Pai. E ele tem um cuidado de dizer, e não das coisas da terra. Paulo está dizendo então que você não tem que trabalhar, que você não tem que pagar os boletos? Não, você tem que trabalhar. Ele está dizendo, procurar, então, fazer as coisas que agradam a Deus. Busque as coisas do alto, busque a palavra de Deus, busque a comunhão com Deus. Não busque o aqui e agora, não busque acumular tesouros aqui. Porque aqui a ferrugem, a traça, os ladrões, e eu quero acrescentar, abre um parênteses, e a desvalorização do dinheiro, a inflação vai comer tudo que se faz. Perde. Já percebeu que assim, irmão, se pinta uma casa, 1 ano depois já começa... Nas minhas férias eu pintei parte da minha casa e fiquei me lembrando, poxa, mas eu pintei isso aqui faz 1 ano, gente. Olha aí como que tá aqui. É horrível. Essa semana eu pintei e ficou lindo, 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 lindo. E ao mesmo tempo eu tive o pensamento, vamos ver quanto tempo vai durar, porque agora vai começar o período de chuva. Logo vai começar a criar limbo. As coisas se acabam. As coisas se acabam. Procure as coisas do alto. Nós temos que entender que ele está falando, então, se vocês ressuscitaram. Irmãos, eu vou fazer aqui um jogo de palavras, procure me entender. Hoje, a gente pode, com o conhecimento que nós temos, nós podemos olhar para a palavra de Deus e dizer, os que não conhecem Cristo, eles estão vivos, certo? Estão vivos, mas estão mortos. Estão vivos na vida orgânica, mas estão mortos espiritualmente. Estão vivos, mas estão mortos. E nós, que agora estamos mortos, estamos vivos. Perceba que Paulo começa a dizer, portanto, já que vocês ressuscitaram. Irmão, para ressuscitar, primeiro precisa morrer. Então, para nós que conhecemos a palavra de Deus, é só lá em Gênesis e Deus dá a ordem. O dia que se comer do fruto proibido, você vai morrer. E essa morte entrou na humanidade porque o homem não era para morrer, irmãos. Mas porque o pecado entrou. O salário do pecado é a morte. Então a humanidade começou a ter data de validade. É claro que logo, muito próximo a Gênesis, quantos anos viveu Matusalém? 900 e quanto? 900 e... pouco antes de 1000. Tá? As pessoas viviam mais. E de lá para cá, a gente tem decaído. Então, o homem morreu espiritualmente. Então, hoje, quando nasce um bebezinho, nasce, claro, biologicamente vivo. Mas espiritualmente, até que ele alcance a fase da consciência, porque a pessoa só sabe que é pecadora quando tem a consciência. Então, o bebezinho não tem consciência. Eu sempre brinco que algumas mães têm, inclusive, colocar a mãozinha e enrolar, porque a criança morde, fura o olho, se machuca, se arranha, porque ela não sabe que a mão é dela. E ela não sabe que o rosto é dela. À medida que vai crescendo, vai desenvolvendo, eu brinco sempre dando esse parâmetro que quando o seu filho, quando é pequeno, ele toma banho com você, você pode dar banho dele na frente das outras de visitas e pessoas, a criança está nua. Mas a partir do momento que essa criança já não quer ficar nua perto de estranhos, ela já tem a consciência. Ela diz, eu já estou nua, eu já estou nu.
Lembra-se de Adão? Quando Adão se viu nu, ele se escondeu. Então, claro que isso é complicado você estabelecer uma data, mas a ideia é a criança tem consciência já da sua nudez. Vivos, porém mortos. Agora, mortos, porém vivos. Se você se considerar morto para esse mundo, irmão, você vive melhor. Mas na cabeça do crente, de alguns, há uma grande confusão, porque ora, ele entende que ele está morto para o pecado, ele está morto para esse mundo, ele está morto para as paixões, e ele sabe que vai para o céu, mas tem horas que ele quer as coisas desse mundo. E Paulo aqui define bem, olha, busca as coisas do céu, do alto, não os da terra. Então nós temos que aprender isso aqui. E para confirmar isso aqui, Paulo vai ensinar aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. Não precisa abrir, eu vou ler daqui. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos, os pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando nós ainda estávamos mortos. Então, Paulo está ensinando aos Colossenses, dizendo, agora vocês ressuscitaram. Mas ele já tinha ensinado isso aos Efésios. Olha, vocês estavam mortos. Mas nós ressuscitamos com Cristo. Nós agora vivemos, embora ainda estejamos presos nesse corpo orgânico, o nosso espírito vive. Por isso que eu afirmo que muitos estão vivos, porém mortos, como o zumbi. Zumbi. Né? Lembra dos filmes? Estão andando ali, aquele zumbi andando, o corpo anda, mas ele está morto. Nós, irmãos, estamos numa condição melhor. Mas para isso nós precisamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Porque senão nós vamos aqui ficar transitando entre o aqui e o do céu. E Paulo é muito claro. Busque as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra. Olha o verso 2 de Colossenses. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto. O que nós devemos pensar? Tudo que nós vamos fazer para a glória do Senhor. Então, quando nós fazemos missões, quando Gleide, Denir e toda a equipe de missões parte para o campo missionário, eles não vão lá, porque não tem o que fazer, não vão lá só para ver os passarinhos, vão lá para cumprir uma missão. Eles vão lá porque estão buscando as coisas do alto, estão cumprindo uma missão. É isso que nós fazemos. Os nossos pensamentos, irmãos, precisam estar no alto. Tudo que nós vamos fazer para a glória do Senhor. Como é que está o seu pensamento nessa manhã? Se busca as coisas do alto, você se esforça, você mede esforços. Ontem eu estava pensando nessa reflexão e eu vim aqui, eu ia colocar um pallet aqui, encontrei até Noélia aqui e Cora. E eu fui para casa com muita fome, já era uma hora. E eu pensando comigo, poxa, o que será que eu vou comer? Não posso comer muita coisa, mas estou com fome. E pensei, vou no restaurante. Aí vem aquele pensamento, né? Afinal de contas, eu mereço. Depois eu pensei, mas se eu for lá, vai ter muita comida, eu não vou aguentar, eu vou acabar comendo. Não vou para o restaurante. Vou para casa. E quando eu chego em casa, era 1h. João estava para vir para cá. E João começou a fritar um bife, disse, meu pai, eu vou para a igreja, tem que me levar para o aeroporto. Eu já tinha chegado em casa, eu já estava com fome. Esperei ver ele fritar o bife. E aí ele fritou o bife, muito suculento na minha frente. E aí eu tive que levar ele para o aeroporto para voltar. E eu voltei acelerando, com fome. E eu fiquei pensando, por que a gente não faz isso para as coisas de Deus, né? Essa fome que eu estava sentindo, a gente devia sentir fome de fazer a obra do Senhor. Essa fome, esse desespero de chegar logo. Irmão, eu cheguei em casa, fui ligando logo a frigideira. Deixei ela aquecendo. Eu nunca fiz um bife e uma salada tão rápido assim, irmão.
Eu comia carne mal passada porque eu estava com muita fome. E foi o maior bife da minha vida. Por quê? Porque eu estava com muita fome. Busque as coisas do alto e não as coisas da terra. Mas a gente inverte essa ordem. A gente se esforça tanto, a gente faz faculdade, fica 10 anos na faculdade. 10 anos. Se a gente ouvisse a voz de Deus, se a gente tivesse essa fome, esse desespero, essa urgência de fazer as coisas de Deus, irmãos, as igrejas não estavam como estão hoje, os campos missionários não estão como estão hoje, os obreiros não estariam assim, nós tivéssemos essa vontade. Por isso que eu quero perguntar para vocês, como é que está o seu coração? Como é que está o seu pensamento? Como é que está o seu esforço? Se o pastor tem que implorar para você vir para a IBD, fica complicado. Então a sua prioridade, você precisa repensar nisso. Você está pensando nas coisas do alto ou não? Verso 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Deus. Ou seja, nós só vamos de fato ser manifestos, assim como o próprio Jesus vai se manifestar quando ele voltar. Agora, irmãos, nós temos que ter essa coisa. Nós morremos para essa terra. Nada aqui nos interessa. Repito. Pague suas contas, continue se formando, continue tendo filhos, continue construindo, continue fazendo. Ok. Mas entendendo que isso aqui vai ficar. Isso aqui nós estamos usufruindo por pouco tempo. É isso que nós temos que ter. Vocês morreram, porém estão vivos quando se manifestar o Senhor. Romanos capítulo 6, verso 11. Assim também vos considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo escreve ao Timóteo também dizendo, essa palavra é fiel. Se morremos com ele, também com eles viveremos. Nós temos a certeza, nós morremos para essa vida, mas a nossa certeza é que nós estaremos vivos para a vida futura. Então, irmão, não se apegue com as coisas daqui. Tem gente que se importa com tanta picuinha. Tanta picuinha. Durante as minhas férias, irmãos, eu separei então esses 30 dias, que acabei tirando 35 dias, né? Não foi, irmão, por causa do carnaval? Primeira semana, as 2 primeiras semanas fui para a praia, fui para Barra Grande, lembrei de Adalto e Rose. Fui para, como é que chama aquele lugar? Não, descendo um pouco mais lá. Tacaré. E caí na besteira, irmãos, de fazer a trilha. Eu que tinha prometido para mim mesmo, não vou fazer trilha. Eu até postei um vídeo. Vamos lá, na minha mente eu tinha um rio muito bonito que encontrava com o mar. Vamos lá ver? Vamos. Mas na minha cabeça era pequeno trajeto. Irmãos, eu andei. Quando cheguei na metade do caminho, eu gravei um vídeo dizendo, todo mundo mandando o pastor descansar. Eu descansando. Rapaz, tinha mais 20 quilômetros para descer. E depois para subir, irmãos. A cada passo que eu descia, eu dizia, meu Deus, eu vou ter que subir isso aqui. E eu vim segurando uma corda. E olha como eu sou inteligente. Olha que férias maravilhosas. Eu devia estar na rede, descendo trilha e subindo trilha. Praticamente perdi meu joelho lá embaixo. Mas tudo bem, valeu a pena. Lá embaixo. Então eu separei minha semana de praia. E uma semana teve uma viagem missionária e eu não tive como ficar em casa. Eu fiquei numa briga. Pastor, você está de férias. Tem uma viagem missionária, mas sempre vai haver viagem missionária. Você está de férias. Mas eu não confesso aos irmãos que eu não aguentei. Eu resisti, uma briga. Aquele dia foi um dia perdido, eu lutando comigo mesmo, impaciente. Quando chegou de noite, a viagem seria no outro dia de manhã. Quando chegou de noite, eu liguei para o Fabrício, eu vou. Eu não aguento. Pastor, eu vou. Porque eu vivo para Jesus. E se essa é a missão, eu vou cumprir. Vamos lá, 700 quilômetros dentro de uma picape. Eu, Abraão, só de falar já dói as costas, né, Abraão? E chegamos lá, irmãos, quente. Não precisa nem dizer que Juazeiro é muito quente. É 82 quilômetros para frente de Juazeiro. 82 quilômetros só de estado de chão. Até hoje eu estou trepidando ainda. Big vai ter que trocar toda a minha suspensão. Toda. Não salvou nada. Mas foi uma viagem maravilhosa. Aí voltei dessa viagem e a última semana eu comecei a dar início à construção da minha casa de roça, que fica bem pertinho da base de Itapecerica. 300 metros de lá. Estou abrindo um poço e fazendo um plano e eu até ia falar isso com o João, não falei. Fiz uma planta e essa casa vai servir, inclusive, para Denir e Gleide ali. Cadê os missionários ali? Para que, quando tiver que pernoitar, vai dormir, né? Vai ter até piscina, viu? E aí comecei a pensar nisso e Deus falou comigo. Você
está fazendo isso para quê? Ele é mesmo, eu estou gastando 2 semanas aqui, faz poço e não sei o quê. Estou fazendo para João. João tá, talvez para João, eu vou aproveitar. Porque o que a gente faz aqui? Esse esforço que a gente faz aqui, irmão, se eu já morri para essa terra, o que eu quero é isso aqui. Mas ainda assim, digo, não vou fazer. A gente faz para um e outro, o que vai colher, né? Vou fazer também com essa intenção, de que quando a gente for fazer uma vida missionária, a gente já tem um campo. Quando for fazer um encontro da juventude, já vai ter ali uma área para lazer. Então, estou fazendo também. Eu me convenço que o esforço do meu trabalho é porque eu também vou usar aquela casa para a glória do Senhor. Porque não é isso que a gente leu? Quer comais, quer construir casa na roça. Não está escrito isso, mas eu digo. Faça para a glória do Senhor. Então, eu estou fazendo aquela minha roça para a glória do Senhor. É isso que nós temos que fazermos. Verso 4. Quanto à sua vida, ou quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês serão manifestos. Cristo é a nossa verdadeira vida. Não existe vida sem Cristo. Verso 5. Assim que façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo o quê? A imoralidade sexual, a impureza, paixões, desejos e ganâncias, desejos maus. Aqui ele fala assim, ó, você pode até desejar, você pode fazer a coisa, mas tem que ser para a glória do Senhor. A ganância, a idolatria. E Jesus vai confirmar o que Paulo disse lá em Mateus capítulo 16, dizendo, se alguém quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se aos desejos da carne, renuncie a tudo aquilo que desagrada e vá me seguir. Verso 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre vocês, os que vivem na desobediência. Irmãos, nós que conhecemos a palavra, todas as vezes em que nós erramos, Deus pesa a mão sobre nós. Sim ou não? Há quem diga que Deus é só amor, mas Deus é justiça. Pai que ama é um pai que corrige. Às vezes, irmãos, nós estamos passando por alguns perrengues, nós temos que avaliar. Eu sempre digo isso, avalie sua vida. Será que são lutas do dia a dia? Ou será que é eu que estou aqui me desviando, enfraquecendo, diminuindo, e aí Deus pesa a mão sobre vocês? Verso 5, a imoralidade sexual, a impureza, paixões, os maus desejos, a ganância, que é a idolatria. Ele continua. Não mintam, no verso 9, não mintam um para os outros, vistos que vocês já se despiram do velho homem, ou seja, a velha natureza. Verso 10, revistam-se do novo, o que está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. O que nós aprendemos aqui, irmãos, nós devemos ter uma vida, e nós já aprendemos o que é vida, na presença do Senhor. Se nós vivemos longe do Senhor, ou se nós não vivemos para a glória do Senhor, eu vou ser bem honesto com vocês, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, porque a gente luta uma vida para juntar um dinheiro, a gente vive uma vida tão sofrida para conseguir comprar. É só você ver os aposentados aí. Daqui a pouco meu amigo está se aposentando aí, né? E a gente se aposenta e fala, e aí? Agora estou cansado. O dinheiro da aposentadoria para comprar remédio de pressão, a coluna já não aguenta, aí já não posso comer carne. É por isso que eu gosto de comer carne, porque agora eu posso. Né? Ou não tem... Então, irmãos, a vida da gente, se não tiver um propósito, e o propósito não for servir ao Senhor, se a nossa vida não for no Senhor, é só canseira. É só canseira. Só cansaço. Não vale a pena. Para concluir, nós podemos hoje responder o que é a vida? Todos sabem. A vida é Jesus. Hoje a sua resposta, alguém perguntar para você. O filósofo Clóvis de Barros, ele não sabe, mas nós podemos dizer, Clóvis, o filósofo, vida é Jesus. A vida é Jesus. Poxa, você não sabe? Você que faz tanta piada da vida, acha a vida triste? A nossa vida é alegre, porque nós servimos ao Senhor. Sabe por que a nossa vida é alegre? Porque o dia que nós fecharmos nossos olhos aqui, irmãos, nós vamos abrir nossos olhos lá. Eu não sei, há pessoas que morrem de diversas formas, um ataque cardíaco, outro afogado, queimado, atropelado, há tantas formas de morrer. Não importa como você vai morrer. O que importa é que no instante
em que seu cérebro, o seu coração parar. Naquele mesmo instante, você vai abrir, vai ver Jesus. Um grande abraço. Venha, filha, venha, meu filho. Isso aqui nos tira, inclusive, o medo da morte. O medo da morte, irmãos. O meu viver a Cristo. O meu viver a Cristo. Então nós podemos responder que a nossa verdadeira vida está em Cristo. Paulo vai dizer isso aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Assim, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo no corpo. Vivo pela fé do Filho de Deus que nos amou. A vida que eu vivo hoje, Paulo diz, eu vivo para Jesus. Eu vivo nesse corpo, inclusive Paulo dizia, eu tenho o desejo de ir para o Senhor. Mas aprove ao Senhor eu ficar um pouco mais para ajudar. Mas Paulo, por ele, entre escolher a vida e a morte, Paulo queria ir para Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos, então, de tudo isso que nós falamos, é que Cristo é a verdadeira vida. Nós temos que manter, então, o Corel Deo, ou seja, viver na presença de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, devemos pensar nas coisas do alto e buscar as coisas. Não é só pensar, não. Ah, Senhor, é buscar e fazer, não nas coisas que estão aqui. Terceira coisa, nós morremos para o pecado. Esqueça o pecado. Pastor, mas eu ainda peco, pastor. De vez em quando eu tenho um pensamento ruim, de repente eu ajo por impulso, daqui a pouco eu falo que não é para falar. Sim, é verdade. Por que isso acontece? Porque você está nesse corpo. E é uma luta entre a matéria e o espírito. Sim, você peca. Eu peco. Paulo, inclusive, diz que ele era o maior dos pecadores. Então, cuidado que para você não dizer, eu peco, pastor, mas nem peco tanto assim. Na verdade, você tinha que falar o contrário. Pastor, eu sou o maior dos pecadores. Pronto. Porque aquele que mais peca, maior vai ser dado o perdão. Né? Quanto mais o pecado abunda, mais superabunda, então, a graça. Não que com isso você já vou pecar, porque está tudo certo. Não, não é isso. É uma briga. Cada vez que eu peco, eu desagrado o Senhor. Ok? Cada vez que eu me arrependo e confesso, isso agrada o Senhor. Mas isso não é uma coisa para você falar, não, vou fazer caso pensado. Eu vou agradar o Senhor. Eu tive um professor na faculdade, ele não dá mais aula hoje lá não, viu? Professor Johnny, mas você já ouviu falar dele, de Jorge. Pastor Johnny, ele dizia, é necessário pecar. Todo mundo os alunos, né? Como assim é necessário pecar? Para que Deus, então, lhe abençoe. Ele queria provocar os alunos, né? O que ele queria dizer é que, independente da nossa força, nós vamos pecar. Mas isso deve entristecer a gente. O pecado deve nos entristecer. Nós devemos confessar os pecados. Então, façam morrer tudo que pertence a essa terra. Enquanto você ficar preso a picuinhas, a detalhes aqui nessa terra. Carro, casa, nada é teu. Coloca seu carro para trabalhar. Coloca sua casa para trabalhar. Coloca o dinheiro na obra do Senhor. Pague suas contas. Tenha uma reserva. Domingo que vem vai ter aula falando sobre a vida financeira. Esqueci de avisar, estou colocando perfeitamente agora no encaixe. Domingo que vem, EBD vai ter vida financeira. Corel Deo na vida financeira. Como é que você tem administrado sua vida financeira? Você tem reserva? Se, sei lá, o telhado caiu da sua casa, você tem 10 mil lá no banco? Tem, não? Porque você vai ter que ter. Se alguém ficar aí doente, você tem uma reserva? Você tem que. Então, nós vamos aprender domingo que vem como é que você vai fazer isso. Aprendemos então, primeiro ponto, o que é a vida? Devemos buscar as coisas do alto. Terceiro, nós morremos para o pecado. E quarto, deixar morrer ou fazer morrer as coisas aqui da terra. Abandone todas essas coisas. A imoralidade sexual, a impureza, as paixões. Você sabia, gente, que tem gente que gosta mais do Bahia, do Vitória, né, do que vir para a igreja? Se tiver jogo, ele não vem para a igreja, não. E lá no estádio ele grita gol, chega a ficar rouco. Aqui não tem coragem de dar um glória a Deus. Vamos alinhar nossas vidas, irmãos. A tua vida está na presença do Senhor? Você tem buscado as coisas do alto mesmo? Ou você tem vivido em funções das coisas aqui? Abaixa sua cabeça, nós vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, oh Deus, obrigado. Obrigado por fazer a gente pensar. A nossa vida precisa ser o Senhor. Eu só vivo em função do Senhor. Senhor, eu não tenho nenhum medo de dizer, o dia que eu não for útil ao seu evangelho, me leve. O dia que pastor Marcos atrapalhar o evangelho de Jesus, o dia que eu começar a falar coisas que não te agradam, me leve, Senhor. Porque eu só tenho função nessa terra, se for para ensinar e pregar. Eu só tenho função e a minha alegria está em te servir. Eu sei, o Senhor me deu esposa, me deu filhos, netos, eu sei. E eu sou grato ao Senhor. Mas, Senhor, no fundo do meu coração, o meu prazer em viver é fazer a sua obra. E assim deve ser o pensamento de cada um de nós. É verdade, Senhor, que nós temos que nos desenvolver, nós temos que construir, nós temos que... Mas o nosso coração tem que estar voltado. Se eu vou fazer uma faculdade, Senhor, essa faculdade tem que ser para a glória do Senhor. Se eu vou construir, se eu vou comprar, se eu vou vender, tudo que eu falar precisa ser para a glória do Senhor. Sonda, Pai, o nosso coração. Nós iremos participar agora da ceia. Ó Deus, sonda, Pai. Veja o que o Senhor precisa corrigir em nossas vidas. Permita que a gente possa ouvir. Tire de nós, ó Deus, toda murmura, toda ira, toda inveja, Senhor. Tire de nós todo pensamento impuro, ó Deus, as nossas paixões desenfreadas. Tira de nós o nosso egoísmo. Coloca em nosso coração, Pai, um desejo com prioridade. Com prioridade. Nos dê fome de justiça, de fazer a sua obra. Assim eu oro, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra. O Senhor falou fortemente ao meu coração. A minha vida precisa e as nossas vidas precisam estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus.